Olá pessoal, eu sou o professor André Pinho e a nossa aula de hoje é sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, né? Um assunto aí bastante presente também nos vestibulares, né? Eu costumo sempre falar, né, porque eu priorizo essas minhas videoaulas principalmente em assuntos que caem no vestibular, né? O foco principal é sempre o vestibular. Essa parte de nomenclatura ela é dividida basicamente em alguns blocos, eu não sei exatamente quantos, mas a gente começa aqui na aula de hoje indo até alcinos, né? Depois nós temos a parte de dienos, ciclanos e ciclenos e aromáticos, é um segundo vídeo. Isso apenas para cadeias normais, ou seja, aquelas cadeias que não são ramificadas, né? Depois vem um bloco de nomenclaturas para esses mesmos hidrocarbonetos que nós iremos estudar hoje, que são os alcanos, alcenos e alcinos, e os demais, né? Os dienos, ciclanos e ciclenos desaromáticos, porém, agora com as cadeias ramificadas, né? E essa parte de nomenclatura ela é bem extensa, porque ela também entra nas funções orgânicas, né? Todas elas são bem grandes, mas a aula de hoje nós iremos ver, vamos iniciar nesse bloco aí de nomenclatura para os alcanos, alcenos e alcinos. Pois bem, todas essas três funções orgânicas, né? Essa função orgânica hidrocarboneto e dentro dessas funções, vamos colocar assim, né, que são os alcanos, alcenos e alcinos, todas elas possuem aplicações no nosso cotidiano. No entanto, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou dar prioridade a falar um pouco mais só sobre os alcanos. Alcenos e alcinos não tem muita coisa também, mas eu não vou priorizar aqui, ok? Então vamos para o que interessa, vamos embora. Vamos lá, a primeira coisa é que a gente vai dividir os hidrocarbonetos. Vamos lá, os hidrocarbonetos, como já comecei, né, eles são divididos entre alcanos ou parafinas, né, os alcenos, alquenos ou olefinas, aqui já está dizendo mais ou menos, ó, os alcanos, as parafinas, as velas, por exemplo, são alcanos, alcenos, alquenos ou olefinas, por exemplo, tem os óleos, alguns óleos que são olefinas, né? Temos os alcinos, que são característicos das ligações triplas, né? Os alcenos com ligações duplas e os alcanos com ligações simples. A nossa aula de hoje vai só para esses três, no entanto eu vou apresentar todos eles. Temos os alcadienos ou os dienos, que são duas ligações duplas presentes no mesmo hidrocarboneto. Lembrando que hidrocarbonetos são aqueles compostos orgânicos na qual, na sua estrutura, só apresenta átomos de carbono e hidrogênio. Os alcanos, todos com ligações simples, possuem uma fórmula geral. O que é isso? Todos eles vão obedecer esta fórmula, CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos, ou seja, aqui ó, 1, 2, 3, 4. Vou botar C4 aqui, por exemplo. E o hidrogênio vai ser 2 vezes o número de carbono mais 2, ou seja, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Vamos conferir, ó. 3 mais 2, 5, 7 mais 3, 10. Ou seja, todos os alcanos obedecerão a essa fórmula geral. Bastando você saber o número de carbono ou o número de hidrogênio, você consegue a fórmula molecular, né, desse alcano. E os alcenos, como vai ter uma dupla ligação, ou seja, 2 hidrogênios a menos em relação ao alcano, não tem esse mais 2 aqui. Ou seja, a fórmula geral dos alcenos, ou seja, os hidrocarbonetos que apresentam uma ligação dupla na sua cadeia, né, entre carbonos, vai ter a fórmula geral do CnH2n. E os alcinos, como apresenta em relação ao alceno 2 hidrogênios a menos, porque tem uma tripla ligação, é isso que caracteriza os alcinos, né? Os alcanos são todas as ligações simples, os alcenos uma ligação dupla e os alcinos uma ligação tripla. Olha aqui, ele vai ter 2 hidrogênios a menos em relação ao alceno, por conta dessa ligação tripla. Os dienos,
ele vai ter fórmula geral parecida com os alcinos, porque ele tem duas duplas, tá? Então, perceba que a fórmula geral vai ser semelhante, né? Você pode ter uma mesma fórmula molecular para um alcino e para um dieno. Por quê? Olha aqui, ó. Mesma fórmula geral, que mais à frente, numa aula seguinte, a gente vai conhecer que se chama isomeria, ou seja, a diferença está presente apenas na diferença das funções, da estrutura, os tipos de isomeria. Mais à frente nós iremos ver a isomeria de cadeia, todos os tipos de isomerias. Seguindo em frente, outro tipo de hidrocarboneto que nós temos são os ciclanos, ou seja, são as cadeias fechadas, tá? Possui fórmula geral semelhante aos alcenos, então, ou seja, você tendo a fórmula geral, não tem como saber se é um alceno ou um ciclano, tem que ter alguma evidência na questão para você conseguir se desvencilhar se é um alceno ou um ciclano, porque possui mesmo a fórmula geral, ou seja, sabendo o número de carbono, você sabe o número de hidrogênio, ou vice-versa, e você não precisa ficar contando 1, 2, 3, 4 hidrogênio, e assim sucessivamente. Temos os ciclenos, né, que são os ciclanos, porém com uma dupla ligação, aí passa a ser ciclenos, ou seja, uma cadeia fechada, um anel com uma dupla, né? E temos os aromáticos, que contém esse anel benzênico e não possui fórmula geral, porque varia muito de acordo com as cadeias, né, com os radicais que vão estar conectados aqui aos aromáticos, então você não possui uma fórmula geral. Agora vamos lá. A nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia não ramificada, porque essa é a primeira parte, ela obedece um padrão. Qual é esse padrão? O nome ele é sempre assim, é formado por um prefixo, ou seja, que antecede, ok? Tem a sua parte do meio do nome, que a gente chama de infixo, é só lembrar lá das aulas de língua portuguesa. E temos a parte final da palavra, que a gente chama de sufixo. Então, para dar a nomenclatura desses hidrocarbonetos, a gente vai sempre usar isso, o prefixo, o infixo e o sufixo. Vamos lá. Esse prefixo vai ser obedecido de acordo com o número de carbonos presentes na cadeia. Não importa se a gente está falando de alcanos, alcenos, alcinos, todos aqueles hidrocarbonetos, não importa. Vai ser sempre a mesma coisa, o número de carbonos presentes. Se tiver 1, vai ser met, 2 vai preceder, né, o nome com et, 3 prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 ex, 7 carbono hept, 8 carbono oct, 9 carbonos none e 10 carbonos dec. Aí 11 é um dec, 12 é duodec e assim sucessivamente, mas normalmente os exercícios vão até 10 carbonos, por isso que aqui a gente está com essa tabela até 10, inclusive nos vestibulares, quando é cobrado algum tipo de nomenclatura, não costuma ultrapassar 10 carbonos. Isso para o prefixo, ok? Na parte central, né, da palavra, ou seja, do nome desse hidrocarboneto, a gente vai obedecer o seguinte: se possuir apenas ligações simples, que é o caso do alcano, você vai ter o prefixo de acordo com o número de carbonos e no infixo vai ter o -an. Se possuir uma dupla ligação, que é o caso dos alcenos, vai ter que ser -en. Tá? E se possuir uma tripla ligação, no meio da palavra vai ter que ter esse infixo -in. A gente vai ver isso na prática mais à frente. E temos o final, que é o sufixo. No caso, como nós estamos falando agora, né, de hidrocarboneto, sempre será finalizado com a letra O, ok? Mas no futuro a gente vai estudar novas funções, por exemplo, aqui as oxigenadas, né, álcools, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos, que isso é em uma aula bem à frente aí. Então, para a gente aqui, nessa aula de hoje, a gente vai sempre finalizar o nome com O, porque são todos hidrocarbonetos, os alcanos, os alcenos e os alcinos. Vamos lá. Como havia dito, vamos fazer aí uma contextualização, né, com os alcanos. O alcano assim, mais usado por nós, né, ou seja, diariamente usado por nós, é o propano e o butano. Por quê? Porque ele é a mistura que está presente nesse gás liquefeito de petróleo, né, que é o gás que a gente usa, o GLP,
o gás de cozinha. É uma mistura de gás butano com propano. E mais um gás indicador, porque esses dois gases eles são inodoros, ou seja, você não sente o cheiro desses gases. Então você precisa de um terceiro gás indicador para que, caso esteja vazando, ele vai sair junto, né? Não vai sair só um. Você tem 3 gases, 2 são inflamáveis, que é o propano e o butano, e o outro não é, que ele só serve para poder indicar. Então o mais presente é esse. No entanto, o mais famoso dos alcanos, né, dos gases, né, que nós temos, lembrando que alcano não quer dizer que todos são gases, né, por exemplo, a gasolina é um alcano, mas temos o gás metano, que é um gás estufa muito poderoso, inclusive ele é um gás mais estufa do que o gás carbônico, ok? E onde nós encontramos o gás metano, que é o CH4? Nós temos aqui, né, vai liberar, né, as vacas ao comer, né, o capim no seu processo digestivo, ele vai liberar alcanos, né, vai liberar o gás metano. Nós temos também em lixões, ok? Lá no momento, né, da decomposição anaeróbica, em aterros sanitários, você tem a produção de metano, inclusive existem até algumas usinas de produção de energia elétricas conectadas a esses lixões para poder aproveitar esses gases e gerar turbinas e produzir energia elétrica, ok? Então, estou fazendo apenas uma contextualização com os alcanos. Os alcenos eu não vou fazer, porque senão vai ficar extenso o vídeo. Agora vamos para os alcanos. Em aulas anteriores, nós vimos que as moléculas elas podem ser representadas nas suas fórmulas estruturais. De quais tipos? A estrutural, que a gente pode chamar de esplanada, né? Ou completa, que é esse caso aqui, onde você vê todas as ligações, tá vendo? Nesses 3 casos aqui. Você tem a fórmula condensada ou simplificada, na qual você aglutina apenas os átomos de hidrogênio, ó, 2 átomos de hidrogênio, aí bota o 2 junto, aqui ó, 3, vezes botar aberto, põe junto. Ou na forma de bastão, traços ou reta, né? Eu costumo falar, né? Chamo isso aqui fórmula de bastão, mas existem muitos autores e muitos professores que falam fórmula de traços e uma minoria que fala fórmula estrutural de reta. Então nós temos aqui como desenhar essa fórmula estrutural. Perceba, né, também já é presente aí esse ensinamento em uma videoaula minha anterior. Quem não assistiu, só voltar aí nas aulas iniciais minhas, em algum vídeo meu, que você vai entender como fazer isso daqui. Mas você pode representar o alcano, o alceno, o alcino dessas 3 maneiras aqui, essas 3 fórmulas estruturais, ok? Como é que funciona a nomenclatura dos alcanos? Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o prefixo. Como que a gente faz isso? Contando o número de carbonos, ó. Por exemplo, nesta molécula possui 2 átomos de carbono. Quando a gente vai lá naquela tabela, você volta o vídeo aí, você vai ver que para 2 carbonos o prefixo é et, tá? Como a ligação que está presente aqui entre carbonos é simples, ok? Então é an no infixo. E como é um hidrocarboneto, como eu havia dito, a aula de hoje é só hidrocarboneto, o sufixo sempre será o para a aula de hoje, tá? Só quando nós sairmos dos hidrocarbonetos que vai mudar o sufixo, como também já disse anteriormente. Então, qual vai ser o nome deste alcano? Etano. Simplesmente, tudo junto. Etano. Et, 2 carbonos, an, porque é a ligação simples, ou porque é um hidrocarboneto. E nesse caso aqui, 3 carbonos aqui, ó. Então, se você voltar na tabela, para 3 carbonos o prefixo é prop. Como as ligações entre carbonos são simples, então é um alcano, an. E como é um hidrocarboneto, o. Então, o nome desta molécula é chamada de propano, ok? Então, é um, né, dos componentes do gás de cozinha que nós temos esse carinha aqui. Temos vários exemplos aqui, ó, 4 carbonos, butano. A partir daí, vai automático, não precisa ficar ou ficar procurando isso. Você tem que mais se preocupar em saber se é um alcano, um alceno, um alcino e o prefixo. Por quê? Os alcanos vai ser sempre ano, sempre assim os alcanos.
Os alcenos sempre será eno e os alcinos sempre serão ino. Então você só tem que se preocupar em saber se é um alcano, alceno ou alcino e quantos carbonos compõem a cadeia, né? Nesse caso aqui são 4, então butano. Esse caso são 5 carbonos, pentano, 6 carbonos, hexano, 7 carbonos, heptano, 8 carbonos, octano, aí nonano, decano, tá bom? Então, é assim que funciona para os alcanos. Agora vamos para os alquenos, ou alcenos, como está lá no título, mas também pode ser chamado de alquenos, ou olefinas. Como que funciona? Bom, já para os alcenos já não é tão simples, é fácil também, mas não é tão simples como os alcanos. A primeira coisa que você tem que fazer é contar o número de carbonos. Ou seja, são 4 carbonos que estão aqui, então but. A segunda parte que você tem que fazer é observar aonde que identificar que é um alceno, né, porque possui a dupla ligação, e ver em qual carbono ele se encontra. Como que a gente identifica isso? Bom, a dupla ligação, ela sempre, né, vai ser contada da extremidade mais próxima dela. Como essa dupla aqui está mais próxima desse carbono aqui, esse carbono vai ser classificado como 1, carbono 1. Então você começa a contar carbono 1, 2, 3, da esquerda para a direita nesse caso. Já no caso de baixo, que é a mesma molécula de cima, mas é porque ela está espelhada, tá? É como se você tivesse girado ela, perceba que essa dupla ligação já está nesse carbono aqui. Então você não vai começar a contar sempre vai da esquerda para a direita, jamais. Tem que ser sempre da extremidade mais próxima da insaturação, ou seja, da dupla e, no caso dos alcinos, da tripla. Uma vez feito isso, você coloca o tracinho, o carbono na qual começa a insaturação, ou seja, se começa no carbono 1, você bota 1, tracinho, como é um alceno, eno. Então, but 1, eno. Em nomenclaturas mais antigas, esse número 1 costuma vir anteriormente, ou seja, 1 buteno. Você pode encontrar em algumas provas de vestibulares mais antigos, ou até exercícios em alguns livros, com nomenclatura colocando a posição da insaturação antecedendo o prefixo, ok? Mas mudou a regra da IUPAC e, inclusive, na data de hoje, que eu estou fazendo esse vídeo, também teve já uma nova mudança aí na IUPAC para a nomenclatura, mas ela é mais para o pessoal do nível superior, não se enquadra bem aí para o ensino médio, então a gente não vai trabalhar essa nova alteração aí da IUPAC, tá? Instituto de Química Pura e Aplicada. Vamos ver esse caso aqui, ó. No caso, todos eles, né, é o but 1-eno, né, nesses 3 casos. Agora, observe essa aqui, ó, mudou, ó, a posição da dupla ligação, que a gente chama de insaturação, não está mais no carbono 1, veio para o centro. Olha só, se você contar da esquerda para a direita, ó, carbono 1, 2, começa aqui, então a dupla está no carbono 2. Mas se você contar da direita para a esquerda, ó, 1, 2, dá no mesmo. Então, nesse caso, como tem aqui, ele está no meio, está simétrico, tanto faz você contar do lado esquerdo para o direito ou do direito para o esquerdo, que sempre a gente vai encontrar a posição da insaturação da dupla no carbono 2. Mas são quantos carbonos no total? 4. Então, o prefixo é but. Então, but, posição do carbono, 2, como é um alceno, eno. Então, but, 2-eno. Se for numa nomenclatura mais antiga, 2-buteno. Então, a gente consegue ver essas nomenclaturas também. A gente encontra em listas de exercícios mais antigos essa nomenclatura antiga, ok? Então, como eu havia dito, a extremidade mais próxima da insaturação é o que vai definir a ordem da contagem do carbono para os alcenos e para os alcinos, tá? Isso na aula de hoje. A gente vai utilizar esses padrões em outras nomenclaturas sem ser alcanos, alcenos e alcinos, tá? Então perceba aqui, ó, esse carbono é o que está mais próximo e a dupla começa nele, então é o carbono 1 e na nomenclatura vem ele aqui como 1zinho. Vamos finalizar, né, os alcinos. Bom, aqui nós temos ainda algum exemplo, né, dos alcenos, que é o propeno. Por que tem esse exemplo aqui? Porque com certeza os que havia esquecido de falar,
que quando a posição da dupla ela não muda a nomenclatura, por exemplo aqui, ó, se eu colocar essa dupla ligação aqui ou aqui, estará sempre no carbono 1. Suponhamos que essa dupla não estivesse aqui, olha que ela está aqui. Aí eu vou contar aqui, ó, 1 propeno, ou próprio 1-eno, né, que é a nomenclatura certa, ou 1 propeno na antiga. Se fizer essa, próprio 1-eno. Então, quando você muda de lado e continua a mesma nomenclatura, não existe um outro composto que vai mudar o nome, não existe a possibilidade de ter um novo composto para mudar o nome, que é o caso do buteno. Olha aqui, ó, vou voltar. Para 4 carbonos existe a possibilidade aqui, ó, a dupla pode estar no meio ou no primeiro. Então você tem 2 nomes diferentes, but2-eno ou but1-eno, se você mudar a posição da dupla. No caso de agora, não. Se eu mudar a posição da dupla, jogar para cá, continua o mesmo nome. Quando isso acontecer, não há necessidade de colocar a posição do carbono, ou seja, prop 1-eno. Não há necessidade disso, porque não existe outro composto formado por 3 carbonos com uma dupla com outro nome. Não há possibilidade. Então, você não tem necessidade de colocar a posição da insaturação. E agora sim, vamos para os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos que apresentam tripla ligação entre carbonos, né? Uma tripla ligação entre carbonos na cadeia carbônica. Vai apresentar o seu sufixo ino, né? E, na verdade, o in, o infixo in e o sufixo o, juntando tudo ino, né? Como havia dito. Então, o prefixo, que é até aqui o prop, né? Vai depender de quantos carbonos existem na cadeia. O infixo é o in porque é uma tripla ligação, e o o, né, que é o sufixo, vai ser porque nós estamos falando de hidrocarbonetos. Perceba que aqui, ó, não, mesmo se eu colocar a tripla desse lado de cá, continua o mesmo nome. Se eu botar prop 1-ino, não preciso, porque seja ela aqui ou ali, é a mesma coisa, propino. No entanto, para 4, essa tripla poderia aparecer aqui no centro. Então, eu teria que diferenciar o hidrocarboneto, ou seja, o alcino de 4 carbonos com a tripla no primeiro ou no segundo. Então, por isso, eu tenho que especificar a posição agora da tripla ligação, da insaturação, que está no carbono 1 e segue a mesma regra para os alcenos. Começa a contar na extremidade mais próxima da insaturação. Nesse caso, carbono 1, 2, 3, 4. Então, but1-ino. Nesse caso, como está no centro e é simétrico, né? Então, but2-ino. E funciona assim. Se tivesse cadeias mais longas, olha qual é o lado que a insaturação está mais próxima e começa a contar dele. Então, não vá cair na ideia de que tem que ser sempre da esquerda para a direita, tá? Ora, pode ser da direita para a esquerda, porque a regra é o seguinte, é a ponta mais próxima da insaturação. Ok, pessoal? Então, nossa aula de hoje termina aqui. Vou fazer esse vídeo mais curto. No próximo vídeo nós iremos falar sobre os dienos, como havia mostrado para vocês, ciclanos, ciclenos e os aromáticos, ok? Bom, espero ter ajudado vocês aí nos estudos de vocês aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você puder dar aquele joinha aí para poder dar uma fortalecida, eu agradeço muito. Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Grande abraço a todos.